Olá pessoal, meu nome é Flávio Lourenço, seja bem-vindo ao nosso podcast Conversa Solta. E nós aqui estaremos trazendo diversos convidados com vários temas, temas com conversas mais soltas, mais descontraída. Hoje vamos falar de diversos assuntos. E para este primeiro episódio, nós iremos falar sobre um tema muito atual: rede social e a vida cristã. E está conosco aqui um convidado muito especial, Felipe Lourenço. Mas antes, roda a vinheta. Felipe Lourenço, seja muito bem-vindo. E aí, mano? Beleza? Tudo bem, graças a Deus. Pai, estou muito feliz. Muito obrigado por ter aceitado este convite no nosso primeiro podcast aqui do meu canal, Flávio Lourenço. Esse podcast aí que a gente tá dando esse nome para Conversa Solta. E quando eu falei com você, fiquei muito feliz por você ter aceitado o meu convite. Muito obrigado mesmo. Fico muito honrado mesmo. Feliz por fazer parte desse primeiro programa, né? Desse podcast Conversa Solta, né? Que eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideias. Trocar ideias é muito bom. Eu fiquei feliz quando recebi esse convite de participar do podcast, né? De participar do podcast. E por ser seu irmão, né? Por ser seu irmão, por incrível que pareça, muitos não acreditam nessa história, mas é verdade, somos irmãos de sangue. Do mesmo pai e da mesma mãe. Não é, ele não é adotado e nem eu sou adotado. A verdade é essa, né? Mas fiquei feliz, muito grato mesmo, né? Vamos começar? A gente quer começar, o nosso tema é fé conectada, o cristão e as redes sociais. E começando aqui esse tema, que é um tema atual, é muito atual, você lembra qual foi a primeira rede social que você usou naquela época? Como que era naquela época, a primeira rede social? Cara, eu lembro, não tem nem como não esquecer. Pessoal da antiga aí, eu tô velho já, né? Dá pra perceber pelas... se as câmeras vão focar nas minhas cãs brancas aí. Tô ficando velhinho já. Mas eu lembro bastante das minhas primeiras... Da primeira e das primeiras, né? A minha primeira rede social, que acho que foi a primeira rede social de muita gente, foi o MSN. Que era aquele aplicativo que a gente mexia na internet, né? Pela Hotmail. Era Hotmail, né? Era Hotmail, acho que era Hotmail. Que até hoje tem Hotmail, mas ela era muito forte no MSN. Onde você chamava, adicionava amigos pra conversa, lançava aquelas figurinhas de você tocar lá, chacoalhar a tela pra chamar a atenção do seu amigo do outro lado, aqueles emojis. Os emojis já vêm desde aquela época, de ter um porquinho te chamando, eu lembro até hoje, um gordão dançando, era bem engraçado pra época. Então, a minha primeira rede social foi o MSN. O MSN era do Orkut, não era isso? Fazia parte? Era mesmo? Não lembro. Acho que depois de um tempo eles migraram. Acho que depois de um tempo eles se vincularam. Se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que depois o Orkut se vinculou ao MSN. Ao MSN. Não vou afirmar porque eu não tenho essa certeza. Mas foi minha primeira rede social. O MSN, depois veio o Orkut. Nós não tínhamos nem acesso à internet. Não tinha internet dentro de casa. Pra gente acessar essas redes sociais, nós íamos pro... Isso era a época da internet de escada. Discada. A gente, depois de muito tempo que lançou o MSN, que começou a ter lan house, poucas pessoas tinham computador em casa. Tô falando do nosso convívio. A gente cresceu na periferia, a gente cresceu num ambiente que como é que eu posso dizer? Que as condições não eram tão favoráveis a nós. Então... pouca gente tinha computador. Eu lembro que você comprou o primeiro computador, a gente teve acesso porque você, desde aquela época, você gostava dessas coisas. Sim, sempre gostei. Parcelou em 75 vezes lá, comprou o computador, aquele caixote enorme. A gente foi ter acesso, mas o nosso acesso à internet era através de lan house. Meu primeiro acesso à internet foi através de Telecentro.
que tinha no céu jambeiro, que você marcava horário pra usar meia hora o computador. Então... E aquela internet de escada aqui pra... Até você abrir a primeira página. A minha vida de rede social começou ali. Começou com essa galera. Orkut, tinha muito... grupos, né? O Orkut, ele tinha comunidades. Comunidades. Era comunidade. Sabe uma comunidade muito famosa que tinha? Era, acho que a maior comunidade do Orkut. Eu odeio acordar cedo. Eu lembro. Que acho que era o desenho do Garfield, do gato. E ele com aquela cara, diz que o Garfield é meio preguiçoso, né, o Garfield. E ele com aquela cara de sono e tal, era a comunidade Odeio Acordar Cedo. Acho que a comunidade era a maior comunidade do Orkut, tinha não sei quantos milhões, sei lá, de seguidores, não sei como chamava antigamente. Era muito. Eu tinha uma comunidade. Eu tinha algumas, mas eu não lembro. Não, fizeram uma comunidade pra mim. Uma vez aí eu apareci, acho que é isso aqui. Fizeram uma comunidade dos amigos, fizeram uma comunidade brincando comigo, me zoando. Mas foi a época que surgiu as redes sociais, né? Foi. Na minha vida, né? Comigo, né? Sim, sim. Então, e hoje as redes sociais, elas se tornaram parte do nosso cotidiano, né? Hoje, sim. Essa geração que tá vindo hoje, acho que elas não se veem sem a rede social. E dentro do nosso tema, que é a rede social, né, e a vida cristã, você acha que a rede social, elas mais ajudam ou elas atrapalham na caminhada cristã? Quando a gente fala da caminhada cristã junto com a rede social. É um assunto, a gente falar sobre rede social e caminhada cristã, rede social e vida cristã, é delicado falar desse assunto. Sim, bem delicado. É delicado falar desse assunto. Por que eu falo que é delicado falar desse assunto? Porque, em si, tudo que a pessoa não sabe utilizar se torna um mal para a vida dela. Como sempre costumo dizer até no meu canal lá, são os meus pontos de vista. Eu não sou especialista, não sou psicólogo, mas a gente vê estudos sobre isso. Mas você é teólogo, né? Então você acaba tendo... Mas porém, a gente vê muitos estudos sobre isso, vê muitos psicólogos falando do assunto, né? Só que a gente vê também, a gente vê a mudança na vida das pessoas depois das redes sociais. É um perigo a rede social. Ela é um perigo. Quando mal usada. Quando mal usada. Tudo, pra gente chegar no ponto da rede social, eu quero usar alguns exemplos aqui. Tudo que é mal usado pode ser bom, mas se torna prejudicial. Tudo em exagero se torna prejudicial. A vida, tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter uma moderação. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio, uma moderação. Tá? Tanto que Jesus falou que nós somos o sal da terra, né? Mais do que isso. O que o sal faz? Tempera. Dá um sabor em equilíbrio. Equilíbrio. Coloca sal demais. Sal em excesso faz mal para a saúde. Acaba fazendo mal. Sal em excesso, a comida fica ruim. Já comeu uma comida muito salgada? Ela amarga na boca. Você não come, você acaba não comendo. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Só que a maioria das coisas que hoje se tornaram más, elas não foram criadas ou feitas... A maioria não foi criada e feita com esse intuito, né? Vou dar um exemplo aqui, pra gente chegar lá na rede social, tá? A televisão é algo ruim no seu ponto de vista? Não. Não é algo ruim. Mas na nossa visão cristã, evangélica principalmente, há muitos anos atrás, era visto como ruim. É onde eu quero chegar. É uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim. Nunca foi uma coisa ruim. Agora, a forma que eu utilizo ela é ruim. Sim. A forma que eu utilizo ela quando eu era moleque, eu usava de maneira ruim. Pra assistir essas novelas que passavam aí, novelas que não acrescentem nada, que só faz menções, apologias à traição, apologia a crime, apologia... Então, tanto é que você vai lembrar desse episódio que me marcou muito esse episódio. Quando o nosso pai se converteu. Isso, eu ia falar disso. Eu lembrei disso quando você estava falando. Quando o nosso pai se converteu. Eu era criança. Como eu falei, eu tô numa certa idade. Eu também acho. 12 anos, 11 anos. Eu tô numa certa idade. Eu vivi os anos 90. Você pegou o final dos anos 80. Sim.
né? Mas o meu forte foi os anos 90. Então a gente viu muita mudança dos anos 90 pra cá. Sim, eu lembro de algumas coisas dos anos 80, porque eu sou de 81, então... Eu lembro quando eu era criança que o pai se converteu, que eu lembro até o que eu tava assistindo na sala. Eu estava assistindo Chapolin Colorado. Nossa. Pra você ter uma ideia. Chapolin. O pai chegou dentro de casa, depois que ele se converteu, tirou a televisão da sala e falou assim, ó, a partir de hoje a gente não tem mais televisão, eu troquei numa bicicleta. Eu lembro, ele trocou uma bicicleta. Ele trocou a televisão por uma Porque bicicleta. a televisão, pra aquela época, né? Quando você... Era o olho da besta. Era a imagem do diabo. Era o olho da besta. A antena era os chifres do capeta. Então, era aquela visão que tinham da época da televisão. Então, as coisas foram evoluindo. Hoje em dia, 70% das igrejas tem uma televisão dentro da igreja. Dentro da igreja. E em casa, então, tem duas, três, quatro. Que é utilizada para benefício da igreja. Que é colocar um versículo bíblico, colocar um anúncio, colocar um hino que está sendo louvado, seja ele da harpa, seja ele de um cantor específico. É utilizado de uma maneira boa. Tanto quanto dentro de casa. Eu utilizo a minha televisão que eu utilizo de uma maneira, eu acredito, de uma maneira boa. Porque, ó, eu não assisto televisão, TV aberta, porque não passa nada que presta. TV aberta hoje tá difícil de assistir, né? Acho que poucas Principalmente quem é cristão. Na época sim, que não tinha internet, mas com a internet hoje, eu acredito que a TV aberta... Ela caiu muito. Ela não caiu, igual sim, quando surgiu a TV, eles falavam o quê, né? O rádio vai acabar. O rádio vai acabar. Não acabou, tá aí até hoje. Não, tá até hoje o rádio. Caiu a frequência, ficou mais fraco, mas tá aí até hoje. A TV é a mesma coisa. Eu não acredito que ela vai acabar. Então, eu não assisto TV aberta. Eu não assisto, porque só passa o que não presta. Até mesmo noticiários. Eu assisto um ou outro, porque é muita coisa ruim que passa. Então, pra resumir esse ponto. Então, a tecnologia, você tem que saber usá-la. Então, tem coisas que foram criadas que não é ruim. A gente usa a tecnologia e a tecnologia sempre vai avançando e melhorando. Ó, pra você ter uma noção, a Bíblia que nós utilizamos, pra mim, ela é um fato da tecnologia. Em que sentido? Como que era a Bíblia nos tempos antigos, nos tempos de Cristo, nos tempos dos profetas? Eram livros separados. Eram rolos. Rolos e eram separados, cada um. Isaías era um livro, né, Juízes era outro livro... Imagina você carregar 66 livros. Você entendeu? Mas toda vez 66 que ia ter uma reunião, eles pegavam um pergaminho. Imagina, o que a tecnologia fez? Os computadores, as máquinas, o que elas fizeram? Elas pegaram, compactaram todos os 66 livros e hoje a gente utiliza dentro da igreja. Sim. Então a tecnologia bem usada, ela é de benefício para nós. A tecnologia bem usada ela é de benefício para nós. Como qualquer coisa que é mal usado é de malefício. Então, quer dizer... A Bíblia mal usada se torna maldição na vida de pessoas. Em que sentido que eu tô falando? A forma que ele vai interpretar. Tem gente que pega um texto isolado da Bíblia. A Bíblia é algo que foi deixado por Deus para nós, para nossa vivência. Inspirada por Deus. Inspirada por Deus para nossa vivência. Lá nós temos modelo de família, modelo de sociedade, modelo de servir a Deus, temos um modelo de tudo. Só que a pessoa que pega ela, usa de forma errada, cria doutrinas erradas, pegando textos isolados. Aquilo que Deus deixou para o bem, as pessoas transformam aquilo em algo ruim. Sim. Aí é onde entra, nós temos que conhecer. O homem peca por não conhecer. E sai comendo qualquer coisa por aí. Então, a tecnologia, no meu ponto de vista, ela é pro bem. Se referindo à rede social. Ela tem coisas boas? Tem. Mas, infelizmente, pelas pessoas não saberem usar, causa muitos malefícios. Muitos malefícios. Na minha época de criança, de adolescente, eu não sabia o que era celular. Não conhecia celular. Qual que era a nossa rede social? Nossa rede social era ir pro culto, acabava o culto, marcava já no outro dia. Vamos na rua do Felipe. Vamos na rua de fulano, vamos na rua de ciclano. As pessoas se encontravam. Sim. As pessoas tinham mais contato físico. Pessoa, né? Era mais fácil de encontrar um amigo. Era muito mais fácil. Na minha opinião, por que aumentou tanto esses índices de depressão? Esses índices de como que aquela outra problema é? Ansiedade. Ansiedade, né? Porque a pessoa se isola. Infelizmente, as redes sociais isolam a pessoa.
Quando nós estávamos lá em amigos, quando você via um amigo seu triste, você ia lá, ô, o que você tem? A pessoa animava porque estava em contato físico. Sim, sim. Então a rede social, ela causa muitos malefícios, tanto para nossa saúde quanto para o nosso cotidiano, se a gente não souber usar. E falando sobre isso, a gente pode falar até do tempo, né? Do tempo que você fica online, ou seja, o tempo que você fica na rede social. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa sobre essa questão do tempo, e interessante que o Brasil, essa pesquisa é de 2024, né? Em 2024 o Brasil estava em segundo lugar no ranking dos países que mais usam redes sociais por mês, olha só. E com uma média de 8,4 redes sociais ativas, quer dizer, cada usuário tem uma média de 8 redes sociais ativas no nome dele. E vejam só que ele fala da questão das horas. O Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de mais tempo os brasileiros ficam online. Sabe quanto o brasileiro fica conectado na internet? 9 horas e 13 minutos por dia. 9 horas e 13 minutos por dia. Perde só para África do Sul, que fica 9 horas e 24 minutos. Então, vocês vejam só. Que absurdo, né? Então, dentro desse assunto, dessas pesquisas que a gente vê, o Brasil, como eu disse, torna a repetir, está em segundo lugar no ranking mundial dos brasileiros que fica mais tempo online, conectado nas redes sociais. Então, o que eu quero perguntar aqui para você, como a gente pode equilibrar o nosso tempo online? Equilibrar esse tempo online sem deixar que isso prejudique a nossa vida espiritual. Porque vejam só, a gente não larga o celular por nada. A verdade é essa. Hoje em dia a gente utiliza ele pra... A gente vai pro culto, a gente leva o celular. Quando você sai sem o celular, parece que está faltando alguma coisa. Sabe aquela coisa, parece que você saiu pelado? Sim, sim. Faltou alguma coisa. E no culto não tem como. Você tá ali no culto adorando a Deus, de repente você acaba pegando o celular para olhar alguma coisa. Você acaba pegando o celular pra... Claro, a gente tira muita foto no culto, a gente tá filmando uma mensagem, alguma coisa, mas você acaba pegando o celular pra olhar o WhatsApp, pra olhar o Facebook, acaba o Instagram, né? Acaba distraindo um pouco. Então, como que a gente pode fazer para que esse tempo não venha prejudicar a nossa vida cristã, que é o nosso tema aqui? É administrar. Na minha opinião, no meu convívio, é administrar. É administrar e tomar muito cuidado. Porque ela é tão... A rede social, o celular, a rede social, ela é tão silenciosa, ela é tão silenciosa, que quando você... às vezes, sem você perceber, você ficou 1 hora seguida Sim. Mexendo na rede social, no celular. Você ficou 1 hora seguida. Tipo assim, eu não tô falando assim, mas não pode. Não é que isso é questão de não pode, saber administrar. Administrar o nosso tempo. Eu não vou falar aqui de outras pessoas, aqui eu vou falar de mim. Quantas vezes eu fiquei na rede social quando eu era mais novo, quando eu gastava mais tempo lendo a Bíblia. Eu gastava mais tempo orando, quando não existia rede social. Depois que começou a rede social, aquilo me prendeu muito. A certo ponto de esquecer desse meu lado espiritual. De ler Bíblia, de orar. Até um dia que você... Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu tô dedicando mais tempo a isso do que a isso. Então tem que ser... Hoje em dia, eu tô preocupado mais em administrar meu tempo do que meu dinheiro. Sim, sim. O tempo porque administrar tempo tá muito difícil hoje em dia. Tá muito difícil. Administrar tempo tá muito difícil. Dinheiro, principalmente para quem tem pouco, é fácil de administrar. Quem tem pouco dinheiro é muito fácil de administrar quem tem pouco. Quem tem dor de cabeça com dinheiro é rico, que tem muito para poder... Quem tem pouco administra fácil. Porém, tempo é uma coisa que, muitas pessoas não estão sabendo administrar. Estão pegando o seu tempo, fica na rede social. E não atrapalha só na vida cristã. Não atrapalha só na vida espiritual. Atrapalha na vida em sociedade. Atrapalha na amizade. Atrapalha no convívio com filhos. Atrapalha no convívio entre casal, casamento, esposo com esposa. Tem gente que chega em casa, vai pra rede social, mas não dá atenção pra esposa. Vai pra rede social, mas não dá atenção pro marido. Tá vendo? Vai se perdendo isso vai entrando, até que
Pode acontecer, infelizmente, casos de término de relacionamento. Porque a pessoa deixa de dar atenção pra outra. Sim. Aí parece, não ama mais. Não. Por quê? Porque não tem mais tempo de dar atenção pra pessoa porque tá preso na rede social. Então, o que eu falo, assim, o que interfere na vida cristã é isso. É a pessoa não saber administrar esse tempo. Não. Eu mexi aqui, não, hoje eu vou tirar o período hoje para mim me dedicar à leitura da palavra. O que a gente quer dizer, não que você não vai utilizar as redes sociais, porque hoje a rede social, ela abre um leque para você muito grande. A gente estuda hoje pelas redes sociais. Quando a gente vai fazer alguma pesquisa, o que mais usa hoje são as redes sociais. Pra gente estudar, fazer pesquisa, até mesmo pra gente pregar. Quando a gente vai pregar, que você quer pesquisar algo, quer falar de algum assunto, nós vamos pra onde? Nós vamos pra redes sociais, nós vamos pra internet e tal. É que tem uma diferença entre rede social e mídia social. Isso. A rede social é onde pessoas se relacionam. Pessoas se relacionam. Se socializam numa rede. A mídia social é onde você utiliza ela para comércio, você utiliza ela para uma plataforma, para divulgar seus vídeos, para uma pesquisa, fazer uma pesquisa. A mídia social é diferente. Mas você entende que você tá com o celular na mão, quando você vai na mídia, sim, automaticamente você vai para a rede social? Você vai para a rede social. Se você não tiver esse equilíbrio, se você não tiver esse cuidado? Sim, a rede social ela é um perigo, mal utilizada ela é um perigo. Tem gente que utiliza a rede social, pra você ter uma ideia, pra poder fazer inveja em outra. Sim. Pra mostrar que tem. Aí vai lá e publica. Não é errado você publicar. A minha rede social ela não é tão recheada assim. Eu publico o básico, eu não ponho muita coisa minha particular. Uma coisa ou outra, uma data comemorativa, casamento. Essas coisas básicas que acho que todo mundo faz em geral. Um ou outro passeio que eu posto, mas porém... muita gente se utiliza dela para causar inveja em outro, para atacar. A gente vê muita ostentação. Na rede social. Utiliza a rede social para atacar. Entendeu? Eles vendem um produto que não existe, vamos dizer assim. Às vezes vende muita a riqueza. Não que seja proibido ser rico, não que seja proibido você ter, mas às vezes eu digo isso porque às vezes o jovem, essa geração, acaba sendo iludido dessa forma. Então, ele quer a qualquer custo a prosperidade. Sim. Porque ele vê aquilo, porque é vendido pra ele aquilo ali, né? Então ele quer aquilo de qualquer jeito. E muito se vende na rede social. Sim. Em que sentido se vende? Se mostra na rede social uma pessoa que ela não é. Que ela não é. Às vezes tem pessoas que estão em depressão, mas vai lá na rede social, bota uma maquiagem, penteia o cabelo, mas ela tá mal e quer mostrar pro povo que tá bem. E não procura ajuda. Sim. Ou se mostra uma pessoa que ela não é. Um exemplo, vai lá, chega na rede social, posta versículo bíblico. Eu tô falando aqui no meio cristão, que é o tema nosso. É o nosso tema aqui. É o nosso tema aqui. Vai lá, posta um versículo bíblico e fala que isso, fala bonito, fala lindo, fala belo, fala formoso. Só que por trás das câmeras, por trás do celular, não é nada daquilo. Fala bonito, posta texto de romance, chega lá, o cara é um grosseiro com a mulher. Sim. E assim... Outra coisa só o camarada fala bonito, usa a rede social pra mostrar que prega, que fala, que faz acontecer. Prega bonito, chega no púlpito, prega de amor, mas por trás das câmeras quer matar o irmão. As pessoas se fazem muito em rede social. Por isso que também ela é um perigo. Sim. Ela é um perigo. Então, aqui a gente está falando aqui então do nosso tempo, né? O nosso tempo foi o que a gente falou na rede social. O Brasil está em segundo lugar no ranking dos brasileiros que mais ficam tempo na rede social. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente, no caso aqui, a gente tem que administrar esse tempo. Para quê? Para que a gente não deixe de orar. Administrar o nosso tempo para que a gente não deixe de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de jejuar, falando como cristão evangélico. Então a gente tem que administrar esse tempo. Cuidar da família. Cuidar da família. Cuidar da esposa. Cuidar dos filhos. Isso, administrar esse tempo. Tem gente que, você vê, tem gente que é tão fissurado em rede social que perde emprego. Sim. Que perde emprego.
Parece que o Felipe é contra as redes sociais. Porque não somos contra. Tanto que nós estamos aqui num podcast dentro de uma rede social. Mas é porque agora eu tô começando. Eu comecei a falar, na minha opinião, primeiro os pontos negativos. Eu quis frisar primeiro os pontos negativos. Pra daqui a pouco frisar os positivos. Que querendo ou não são poucos. São poucos. Mas tem muito ponto negativo. Mas por que existe esses pontos negativos? Por mau uso de quem tem. Não é porque a rede em si é ruim. É que se ele não tomar cuidado, ele utiliza da forma errada, entendeu? Sim. Então, quais esses pontos positivos que você vê na rede social? Quais seriam os pontos positivos? Um dos pontos positivos, pronto, vou usar um ponto positivo. A forma que você usa. Não é porque você é meu irmão e tô no seu canal aqui, não. A forma que você usa. Para falar uma palavra. Sim. Uma palavra de Deus. Para dar um ânimo para alguém. Para que a salvação chegue em algum lar. Para que eu alerte sobre alguma coisa. Nosso podcast aqui hoje também, trazendo informações. É um ponto positivo. Um alerta. Um alerta. Por que hoje eu entrei pro YouTube? Por questão de hobby, por gostar. Só que também para combater algumas inverdades. Como é que você combate a mentira? Com verdade. Com a verdade. Se não tem quem fale a verdade, se eu me calar, se eu me calar perante a mentira, eu sou conivente. Então, muitas das coisas a gente tem que falar, abrir a boca e falar. E a rede social, para algumas delas, é o nosso microfone. É, porque a rede social, você alcança o mundo, né? Você alcança o mundo. Você alcança o mundo. Você imagina, vamos falar no tempo de Jesus, a dificuldade que você tinha de levar a palavra. Mas mesmo assim, você veja que Paulo foi o maior missionário da história da igreja primitiva. Sim. E ele alcançou a Ásia. Ele levou a palavra pelos 4 cantos da Ásia. Agora, então, veja o poder da rede social, da internet, da rede social. Que a gente consegue alcançar o mundo. Sim. E sem sair do lugar. Isso que é o poder da rede social, de um ponto positivo que eu vejo, que nós estamos aqui, sentado, sem sair do nosso conforto, e através desse vídeo a gente alcança o mundo. Sim, e outra coisa, se eu sei que atrás das redes sociais tem alguém que está doente, por que eu não uso a rede social para levar uma cura para ela? Sim. Se ela está presa aqui, doente pela rede social, então que a palavra que sai da minha boca ou de qualquer outra pessoa que tem o intuito de falar a verdade, de pregar um verdadeiro evangelho, de falar do verdadeiro amor de Cristo, através da rede social, cristão falando do verdadeiro amor de Cristo, pessoas sejam tocadas, alcançadas, amém, é esse o nosso intuito, mas Deus conhece a intenção do coração. Dentro do que você está falando, é bem interessante que eu tinha essa pergunta para fazer para você. Muitos cristãos usam as redes sociais para evangelizar. Sim. É o que nós fazemos também. O meu canal também faz isso. Eu prego a palavra, eu ensino, evangelizo, trago palavras também motivacionais também, né? O que você acha do que funciona e o que não funciona nesse contexto de você evangelizar pela rede social? O que você acha que funciona ou não funciona dentro desse contexto? O que funciona para mim é pregar a palavra, a verdadeira palavra. Sim. A palavra cristocêntrica. Pregar a cruz de Cristo. Sim. Pregar a palavra que liberta. Pregar a palavra que transforma. Pregar sobre arrependimento. Pregar sobre a volta de Cristo. Não, e os pontos negativos que muitas pessoas usam do meio cristão. Pessoas usam do meio cristão para ficar só na questão de autoajuda. Ficar na questão só de prosperidade. Não, Deus vai te dar, Deus vai abrir a porta, que não sei o quê. E isso tem público. Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas querem comer o que elas querem comer. Tem Deus como um garçom que chega no self-service, isso aqui eu não quero, só como isso, só como aquilo. Não querem ouvir a verdade da palavra. Então o lado
que eu acho que utilizam da forma errada é isso. Utilizar só para falar da autoajuda, e você vai vencer, e você vai prosperar, e você... Eu não sou contra a pessoa ser bem de vida, a pessoa ter uma vida abundante, não sou contra. Porém, eu sou contra as pessoas se utilizarem da rede social, usando a palavra, meio que maquiando a palavra, para poder ganhar ibope em cima disso. E se esquecem de pregar a verdade da palavra. Que é o quê? É salvação. É um Jesus que salva, um Jesus que liberta, um Jesus que batiza com o Espírito Santo. É um Jesus que breve vai voltar para buscar a sua igreja. Pregar a cruz de Cristo, pregar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Então muitos se utilizam disso só para ganhar fama. Então, você fala a verdade, se uma alma se converter, Amém. Valeu. Amém. Valeu. Então eu acredito que sim, vidas podem ser, eu vejo que como que o que funciona, vidas podem ser alcançadas através da rede social, sim. Pode. De uma palavra. Pode. Que você traz ali de Deus, de um conforto. Deus já falou comigo através de uma rede social. Eu precisava de uma palavra. A pessoa está passando por um momento difícil ali, aí houve uma palavra que você ministrou, um conteúdo que você fez de 1 minuto, 2 minutos. Agora, o que não funciona, eu acredito que seja essa palavra que você diz. Essa palavra não que eu seja contra, porque meu canal também fala de autoajuda, porque nós precisamos também de ajuda. Sim. Né? Mas aquilo que só para massagear o ego. Você vê que só massageia o ego. Tem palavras, mensagens que você que só massageia o ego. Então eu acredito que isso também não funciona. Até um certo ponto ele pode funcionar, mas vai chegar um ponto que não vai mais funcionar. Então eu acredito nisso também. Na Bíblia a gente encontra, livro de Josué, quantas vezes você ouve a palavra tem bom ânimo? Sim, Deus vai sempre nos animar, né? Por quê? Josué estava o quê? Desanimado com algumas situações. Deus chegava para ele, Josué, tem bom ânimo. Você vai vencer, eu tô contigo. O próprio Deus animava Josué. Claro, Deus vai utilizar de palavras para animar o seu povo. Deus vai se utilizar da nossa boca como instrumento para animar pessoas. Mas desde que isso não seja o foco principal. Ficar só nesse animado, só no homocentrismo, e eu esquecer que o evangelho é cristocêntrico. Sim. Não podemos esquecer disso, né? Cristo. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Isso. Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Então a rede social está cheia disso, de pessoas que você vê muitos dito cujos pastores usando as mídias sociais tem milhões de seguidores. Tem milhões de seguidores. Pessoas que ovacionam eles, por quê? Que eles dão o que o povo quer. Só o que o povo quer. Eles só massageiam o ego do... Então esse seria o lado ruim. Pra mim é o lado ruim. É o lado ruim. Mas se eu utilizo... Porque, aí é onde entra. Então esse tipo de evangelização que a gente está dizendo, então não funcionaria. Não funcionaria. Quer dizer, aí é onde aspas, entra. Aí é onde entra. Eu não sei se vou ter espaço para falar do meu canal futuramente, mas o seguinte... Por que eu fiz... Aproveita e já fala do seu canal já. Qual foi o intuito de eu fazer o meu canal? Por um hobby. Para poder, através do meu canal, eu estudo mais, eu pesquiso mais, entendeu? Eu me dedico mais a fazer pesquisas, a ler conteúdos bíblicos, isso me ajuda muito. E para realmente combater em verdades. Se não tiver quem fale a verdade, a mentira sempre vai prevalecer. Que nem eu tô comentando da série de Davi nos episódios. Estou no primeiro episódio, vou começar a comentar o segundo. Para ver os erros, para que tem pessoas que não conhecem, que pode ver um erro bíblico lá e achar que é verdade. Então se não tem quem fale, mostre para ele, isso aqui, vai lá na Bíblia, que isso aqui não tá lá na Bíblia. Sabe o povo bereano? O que o povo bereano fazia? Paulo pregando e o povo, peraí, deixa eu ver se Paulo tá falando a verdade. Sim, conferindo, né? Deixa eu ver se Paulo tá falando a verdade aqui. Eles estavam errados? Não. Porque estavam conferindo para ver se realmente Paulo estava falando a palavra de Deus. E por que as pessoas comem qualquer coisa? Porque não conhece. Porque não, o que a Bíblia fala? O homem erra, o homem pega por não examinar. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Aí o que lançam de baboseira, eu acredito. Então, como aí, dentro já desse assunto que você está aí levando o gancho,
Como a gente pode evitar, então, as armadilhas, as fofocas, os fake news e aquelas discussão de ódio na rede social? Como a gente pode evitar isso? Principalmente o fake news que a gente fala na fé cristã, né? Falsos mestres, falsas doutrinas, que a gente pode tratar isso como fake news no meio cristão. Como a gente pode, então, evitar essas armadilhas nas redes sociais? O primeiro e o principal, conhecer as escrituras. Ou seja, tem que ir na fonte. Tem que ir na fonte. Se você não for na fonte, é o que ele falou, o que falam pra mim se passa como verdade. Por muito tempo, as pessoas falavam pra mim, por que é errado fazer tal coisa? Eu ouvi numa pregação que era errado. Mas se aquele pastor que tá pregando, se aquele pregador tá falando, tá errado? Se ele tá errado, e aí? Mas a partir do momento que eu conheci as escrituras, eu sei automaticamente o que é certo e o que é errado. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo e o que é errado. Quando eu conheço. Agora, quando eu não conheço, eu como qualquer coisa. Então, o primeiro ponto para mim combater isso é conhecer. Por isso que eu tenho que passar menos tempo na rede social e mais tempo na leitura da palavra. Mais tempo, sabe? Em vez de ficar na rede social, acordar domingo de manhã para a escola dominical. Sim, sim. Eu sou presbítero na igreja que eu congrego. Sou cristão protestante. Sim. Eu exerço a função de presbítero e coordenador e professor de escola dominical. Por isso que eu incentivo também, não só por eu ser, mas todo cristão deve. Eu sou frequentante de escola dominical desde a minha infância. Então eu tenho que sair um pouco mais da rede social e ir para a escola dominical. Certo, claro. Eu tenho que sair mais da rede social e ler a Bíblia na minha casa. E utilizar a rede social para levar o conhecimento verdadeiro que eu tenho. Para combater as heresias, para combater as fake news, para combater as inverdades, para combater os maus ensinos, os ensinos errados que, não vou nem falar pastores, alguns charlatões pregam por aí. Sim. O que aí que nem você falou, essas armadilhas, né? Como você disse, a gente tem que ir na fonte. Na fonte? É a Bíblia. É a Bíblia. Dependente de rede social, Bíblia, é muito bom. Bíblia. Rede social é muito bom. Isso aí, olha, eu não abro mão, é bom, nos ajuda muito. Eu gosto muito de assistir podcasts. Sim. Eu gosto muito de pesquisar. Tem estudos Porque ali trazem de pessoas que eu vejo que tem uns estudos profundos. Claro, isso tem nos ajuda debates muito bons que você vê em redes sociais. Mas por isso aí. não pode substituir. Não pode substituir a a Bíblia. Bíblia. Não pode, nunca, jamais. Jamais substitui a Bíblia. É igual eu falo, você quer assistir a série de Davi? Assista. Sim, claro, Mas ele a tá série. top. Você assistiu? Não assisti ainda, eu vi os... Tá muito boa. E o pessoal tá falando muito, né? Só que sobre você a série. não pode substituir a série pela. Ela tá a onde Bíblia mesmo? pela série. Tá na Amazon Prime. Amazon Prime. Amazon Prime. Você não pode substituir a Bíblia por uma série. Sim. Você não pode substituir a Bíblia por uma novela da Era Record. o que estavam fazendo muito na época, quando a Record lançou começou a lançar Entendeu? as novelas e tal. Então o pessoal tava substituindo muito pela Bíblia, né? Você entendeu? Então você tem que. A base cristã é a Bíblia. A base do cristão é a Bíblia, é a oração, é a Bíblia. Essa é a base. Então você tendo essa base, você vai saber como combater as inverdades, os fake news. Fake news. Você vai saber. Discurso de ódio também. Os discursos de ódio. Ele pode querer falar em nome de Deus. Não, tô falando em nome de Deus e tal. Mas você vê que é um discurso de ódio. É um discurso de ódio. Você entendeu? Então, como é que eu vou interpretar isso? Pedindo muita orientação para Deus em oração e conhecendo a verdade das Escrituras. E o que você pode aqui dar? O que a gente pode falar aqui? Então, no caso de dicas práticas para a gente ter um uso saudável da rede social, qual a dica prática que você daria para o pessoal que está nos assistindo sobre a gente ter uma vida saudável na rede social? O que eu tenho que fazer? Quais seriam as dicas práticas para falar, olha, eu vou ter uma vida mais saudável sem deixar a rede social? Nós vamos continuar normal com a rede social, mas sem deixar. O que Paulo fala? Examinar tudo e reter o que é bom. Reter o que é bom. Você vê muitas pessoas com as práticas que se nós cristãos tivéssemos 50% das práticas que algumas pessoas que nem são cristãos têm, nós seríamos cristãos melhores. Em que sentido? Colocar uma rotina na nossa vida.
Qual era a rotina de Daniel? Orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Independentemente de onde ele estava, o que ele estava fazendo, ele parava tudo. Não é à toa que usaram isso para pegar ele. Tanto que ele parava tudo. Ele parava tudo que ele estava fazendo, podia ser importante o que fosse. Mas ele tinha um momento da oração dele. Eu preciso criar uma rotina. Isso aí é para quem é cristão, para quem não é cristão, é para todos. Eu preciso criar uma rotina. Criar uma rotina ao acordar. Criar uma rotina de tempo para minha esposa. Eu tenho que criar uma rotina de tempo para minha vida espiritual. Eu tenho que ter rotina de tempo para os meus afazeres dentro da casa de Deus, como obreiro, como cristão. Era a minha próxima pergunta, rotina. É rotina. Você tem que criar um cronograma e falar assim, não, ó, então, e o tempo que sobrar, sei lá, então vou aqui na rede social. É o tempo que sobrar. Agora, você não pode dedicar para Deus e nem para sua vida cristã com Deus o que sobrar. Não. Não posso deixar o resto para Deus e deixar a rede social como prioridade. Não, deixa ela por último lá. Então, essas práticas é a rotina que a gente tem que fazer, né? E um conselho que eu dou. Se a rede social tá afetando sua vida, larga 100%. Você tem que ter cuidado. O que a Bíblia diz? Se o teu olho tá te contaminando, arranca ele fora. É nesse sentido que a Bíblia fala? Sim. Se tem algo que tá te prejudicando, para. Se está tudo que te afeta, tudo que tá fazendo mal para você tem que largar. Por mais que não seja algo ruim. Tanto interessante, desculpa te cortar, que me fez lembrar agora da nova lei que surgiu, que é a Lei 15.100/2025, que proíbe justamente as escolas de ter o uso do celular nas escolas, porque estava afetando justamente a rotina, a educação das crianças. Porque as crianças... Afeta a educação, afeta o trabalho dos professores. Sim. Vou dar um exemplo aqui. Eu tô bebendo o que aqui? Água. Água é boa pra saúde? Opa, com certeza. Só que se eu beber ela em excesso, uma hora ela vai me fazer mal. A minha esposa é nutricionista. Ela me colocou na dieta, já consegui, graças a Deus, perder 3 quilos. Aí sim. Aí ela fez ela, como é nutricionista, eu esqueci o cálculo que é lá. Por peso, você tem que beber tantos ml de água. Você tem 70 quilos, a cada quilo, eu não lembro quantos ml que é, se é 30, eu não lembro ao certo. Eu não lembro ao certo quantos ml que é. Só que você imagina, olha o meu tamanho, eu tenho que beber quase uma caixa d'água. Entendeu? E eu tenho que beber... Você tem que beber 2 garrafas só. 2 garrafas de 1 litro. De 1 litro. Não, você entendeu? Se você bebe mais do que o seu corpo precisa, vai chegar uma hora que aquilo vai te afetar. Eu passei no nutricionista do trabalho, eles têm uma balança específica que ela tira seu peso, vê a sua massa magra, vê a sua massa gorda, vê o tanto de líquido que tem no seu corpo. Ela falou pra mim, você precisa beber mais água. Você tá bebendo pouca água pra sua altura e pelo seu peso. Sim. Essa questão, existe um mito aí, não, tem que ser 2 litros por dia, não. 3 litros, mas depende da nossa massa, do nosso corpo. Massa, do que o seu... não sei quantos ml por quilo. Então, tudo em excesso, beber água em excesso vai me fazer mal. Se eu beber café em excesso vai fazer mal. Tudo em excesso faz mal. Por isso que Jesus fala que nós somos o sal. A vida tem que ter equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Eu não sou o cara mais equilibrado do mundo. Mas eu tô procurando equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Eu procuro equilíbrio no uso das redes sociais. Eu procuro equilíbrio dentro do meu casamento. Eu procuro equilíbrio dentro do meu trabalho. Se eu for desequilibrado, a pessoa desequilibrada, ela acontece tudo errado. Então tem que ter equilíbrio em tudo. É no uso da rede social, é equilíbrio pra tempo pra minha esposa. Eu tenho que ter equilíbrio até pra ser obreiro.
Se eu não tiver equilíbrio para ser obreiro, Sim. aquele cara só se dedica na obra E esquece a família, esquece tudo. Perde a família, Eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter tempo para minha família. Eu tenho que ter tempo para as coisas de Deus. Para as coisas de Deus. Não estou falando meu tempo com Deus, que isso aí é 24 horas. A minha vida com Cristo, ela é diária. Sua vida espiritual. A minha vida espiritual. Você é pastor. Você tem os seus afazeres no templo, na igreja. Você tem que equilibrar esse tempo entre igreja e sua família. Entre igreja e os seus afazeres. Então, eu acredito assim, na vida tem que ter todas as áreas tem que estar equilibrado. Nós temos que ter uma alimentação equilibrada. Eu estou tentando equilibrar minha alimentação. Não é fácil, é difícil. Né? Não é fácil. Eu estou tentando equilibrar minha alimentação para mim ter uma vida mais saudável. Que eu estou acima do peso, eu preciso ter esse equilíbrio. Então, quando a pessoa tem uma vida equilibrada, todas as suas áreas, em todas as suas áreas, ela tem uma vida saudável. Uma saúde espiritual boa, Sim. Uma saúde física boa, uma saúde no relacionamento boa, uma saúde em sociedade boa. Entendeu? Sim, sim. E ainda dentro do nosso tema, é claro, a gente não está fugindo. E o que o cristão ele deve evitar? O que o cristão precisa evitar postar ou compartilhar? Quando a gente fala na nossa visão cristã, na visão nossa como cristão, como evangélico, o que eu preciso, como cristão, evitar o máximo possível de compartilhar, né, de postar nas redes sociais? O que você acha que o cristão deve evitar? Eu acredito que ele deve evitar tudo aquilo que atinge a fé. Que atinge a minha... Aquilo que vem contra a nossa fé. Contra a nossa fé. Aquilo que vem contra os meus princípios. Meus princípios. Contra a minha fé, contra os meus princípios, contra a minha moral. Tudo que vem contra aquilo que eu acredito, eu não devo postar. Sim, eu vejo dessa forma também, acredito dessa forma. Se vem contra o que eu acredito, se vem contra aquilo que eu prego, se é contra aquilo que eu ensino, por que eu vou compartilhar? Por que eu vou postar? Então, tem alguma coisa errada aí, né? Será que o que eu realmente ensino, eu também acredito? Coisas imorais que vão escandalizar alguém. Poxa vida, ó o irmão Felipe lá. Ó o presbítero da casa do Senhor, o que ele tá fazendo. Olha essa imoralidade que ele tá postando. Principalmente a gente que tem como você falou, sou pastor, você é presbítero, a gente que tem um cargo, uma posição, né? Você tem que ter uma ética. Eu tenho muito cuidado com o que eu vou postar, até com a música que vai sair, né? Até com a música que vai sair nela. Com a letra, né? A gente tem que tomar cuidado com a letra. Com a letra. Tá saindo falado. A gente posta muitas músicas americanizadas aí, norte-americanas. Mas o que estão falando? O que tá falando? Eu vou buscar a tradução. O que essa letra tá falando? Eu gosto dessa letra que é gospel, mas o que ela tá falando? Ah, mas é isso, o que ela fala? Entendeu? Então eu tenho que prestar atenção pra não me contradizer até naquilo que eu penso, naquilo que... Não, lá no seu caso, no meu caso. No seu caso, você é pastor. Lá na igreja, o pastor Flávio pregou desse jeito, mas você viu? Ele postou tudo o contrário no canal dele. Do que ele pregou aqui, ele postou totalmente o contrário. O Felipe, pregou aqui na igreja, deu uma aula na escola bíblica, mas na rede social dele, ele postou tudo totalmente o contrário daquilo que ele pregou. Eu não posso ser hipócrita. Eu tenho que defender a verdade até o fim. Eu não posso ter duas caras. Sim. Eu tenho que ser o que eu sou na rede social, tem que ser aquilo que eu sou pra minha esposa. Sim. Não adianta eu maquiar uma coisa lá que eu não sou. Então eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que ser verdadeiro. Verdade, com certeza. Outra coisa que deve evitar também, expor muito a vida. Tomar cuidado, Toma cuidado com o que você expõe. Que nem a minha esposa, ela me apoia muito no canal do YouTube, ela me apoia muito nos afazeres. Só que ela é mais reservada, ela não quer aparecer. A minha mesma coisa. Ela não quer aparecer. Tanto que já lutei pra eu respeito isso. Tentar aparecer, já lutei pra falar com ela. E se eu forçar, eu posso causar uma discórdia, uma discussão. A minha esposa, ela é psicóloga. Aí ela tá fazendo várias graduações, pós-graduações no caso. E eu quero trazer um tema aqui pro canal, tal, dentro da área da psicologia, mas tá difícil trazer ela. Tá difícil justamente porque ela é mais tímida pra falar, pra aparecer, mais reservada. A gente tem uma facilidade maior. Sim, sim. Então tem que respeitar os limites. Sim.
Tem que respeitar os limites. Então evitar essas coisas, né? Evitar coisas que entrem em conflito, evitar coisas que expor muito compartilhar. expor muito sua vida, que vai trazer, hoje em dia, infelizmente, rede social, mídia social, ela traz um risco pra você. Nossa, fulano tava em tal lugar, fulano comprou tal coisa, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Tem muita gente maldosa, muita gente mal intencionada, muita gente que entra na rede social só para dar golpe. Então tem que tomar muito cuidado para não expor muito a sua vida, para trazer um prejuízo para você ou para sua família. Esses são os cuidados que eu acho que tem que ter. Precisamos ter bastante cuidado com a rede social. Você tem que tomar cuidado no relacionamento. Porque eu teve um estudo que eu não acompanhei ele por completo. Eu vi por cima, assim, mostrando que não sei quantos % de termos de relacionamento é por causa de rede social. Isso aí eu não cheguei a fazer um levantamento. Isso é interessante fazer um levantamento sobre isso. No estudo tava falando, era por alguns motivos. Vida financeira, rede social, traição. E a parte que era... Você vê que hoje a rede social já faz parte desse estudo. Uma coisa que não era uma realidade não era uma há realidade. uns anos atrás. Hoje já é uma realidade. Já é uma realidade. Pessoas que brigam. Eu já vi casais brigarem por causa de rede social. Então por isso tem que ter cuidado. Ficar com conversa na rede social. Como você diz, a gente tem que tomar cuidado no que posta, no que compartilha. No que compartilha. Porque você pode dar brecha para alguém querer comentar alguma coisa da sua foto, sua esposa pode não gostar. Então tudo tem que ter um cuidado. Tanto que como tem o seu lado, a rede social tem o seu lado negativo, tem o seu lado positivo. Assim como tem o lado positivo, tem o negativo. Então, equilíbrio. Verdade. Equilíbrio. Não vou proibir ninguém usar. Mas como eu disse aqui, é um conselho. Se tá te afetando, não use. Evita. Se tá te afetando, evita. Evita até você ter o controle, até você conseguir tá afetando o seu casamento. Se tá afetando o seu casamento, cancela a rede social. Faz isso. Cancela. É melhor. Cancela. Por isso que eu tô falando, a gente tá falando aqui, como eu disse aqui, é um papo, conversa solta. Conversa solta aqui. Aqui é o meu ponto de vista. É o nosso ponto de vista. Você tem o seu, eu tenho o meu. Como a gente vê e o meu isso. ponto de vista é esse. Tá afetando? Meu amigo, cancela. E depois quando você se sentir bem, achar que agora tem o controle, tem o equilíbrio, vamos voltar. Volta, porque a rede social, como a gente diz, é bom, tem o seu lado positivo, mas se você não tomar um certo cuidado, como a gente falou ao longo da nossa conversa aqui, pode trazer muitos prejuízos também. Tem gente que usa pro mal, tem gente que usa pro bem. Qualquer coisa que você pode usar pro mal ou pro bem. A intenção, depende da intenção de cada um. A intenção, só Deus vai conhecer. Sim. A intenção, só Deus vai conhecer. Cabe a mim conhecer a palavra e saber eu que está sendo falado que é verdade e o que está sendo falado que é verdade. Não é que eu sou o dono da verdade, não é que eu sou absoluto, eu sou sabichão, eu sei de tudo. Não. Mas se eu conhecer o básico da palavra... O que eu costumo dizer é o seguinte. Como é que eu sei o que é certo e o que é errado? Eu repito isso muito, cara. Muito, muito mesmo. Tem coisas na Bíblia, dentro da Bíblia, que elas estão explícitas. O que está explícito? Vamos dizer porque os 10 mandamentos, eles estão explícitos. Tá lá, não matarás. É explícito, tá mandando, tá te dando uma ordem. Não matarás. Não adulterarás. Respeitar pai e mãe. Não cobiçarás. Tá explícito. E o que tá implícito? É tudo aquilo que não tá diretamente. Mas se eu conhecer o caráter de Cristo, eu vou saber se é certo ou que é errado. Sim. Um exemplo. É o exemplo que eu uso muito. Quem me escuta na escola dominical em algum lugar vai saber que eu sempre falo isso. Como eu sei que o meu Jesus é contra o desperdício? Tá na Bíblia que Jesus falando assim, olha, gente, eu sou contra o desperdício. Não. Não desperdicem. Quando eu conheço o caráter dele. Aonde? Quando ele fez a multiplicação dos pães e peixes. O que ele fez depois que multiplicou os pães e peixes? Ele mandou pegar 12 tudo para que nada se perca. Na hora que se perca. Ele não desperdiçou nada. Sim, não. Eu conhecendo o caráter de Cristo, eu sei o que é certo e o que é errado. Não precisa estar explícito na Bíblia. Sim. Eu conhecendo o caráter de Deus, através das Escrituras, eu sei que se eu fizer tal coisa, Jesus não vai se agradar. Eu sei que se eu postar tal coisa na minha rede social, Deus não vai se agradar.
Então, eu conhecendo o cara de Cristo, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. O que eu posso e o que eu não posso postar. Aonde eu posso, onde eu não posso ir. Aonde eu posso entrar, onde eu posso ou não posso entrar. Sim. O que eu posso ver, o que eu não posso ver. O que eu posso pegar e o que eu não posso Que pegar. eu não posso pegar. Entendeu? Verdade. E aí, falando das redes sociais, nós estamos falando aqui, fala do seu canal lá no YouTuber, né? Aproveita essa oportunidade aí. Voltamos com o canal, né? Canal Felipe Lourenço, para você que não me conhece, não sabe que eu tenho um canal. Eu vou deixar o link do seu canal lá na descrição. Vai ficar aí o link do meu canal. Eu comecei como podcast, né? Comecei com você, foi um dos meus convidados na época. Sim. Tenho poucos episódios de podcast. Fiquei um tempo sem, porque onde eu tava fazendo lá o estúdio lá, ele teve uns problemas de vazamento, molhou lá, eu parei por um tempo. Tive outros afazeres, porque depois que a gente casa, o nosso tempo fica um pouco mais curto. Sim. Só que eu falei, eu faço por hobby, não faço pra aparecer. A gente faz por hobby, né? Eu também gosto, não faço por hobby faço, também, estamos fazendo por não hobby. Não faço por dinheiro. Claro que se futuramente começar a me render alguma coisa, amém. É um trabalho. Sim, sim. Só quem faz isso aqui, ó, sabe o trabalheira que dá você fazer um programa desse. Por isso, pessoal, deixa o like, compartilha, porque isso aqui dá um trabalho danado. É cenário, é edição, é vídeo, é muito áudio. Trabalhoso. Pra você fazer um programinha de meia hora, 40 minutos, você fica horas programando, é roteiro, é escolhendo tema, pedindo direção a Deus de tema, tudo que você... É um trabalho terrível. Então, se eu monetizar através do meu trabalho na internet... Bacana. Bora pra cima. É o meu trabalho. É o meu trabalho. Não tô explorando ninguém como muitos fazem por aí, viu? Não. Muitos usam aí... Deixa eu ficar quieto que eu não quero... Às vezes eu fujo de polêmica, mas acabo voltando pra polêmica. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Entendeu? É meu trabalho. Porém, não é o meu intuito. Não é meu intuito. Eu faço como hobby. Como eu disse, é algo que me deu mais gás pra pesquisar mais, pra estudar mais. Sim, você acaba. E o meu canal, eu falo também de assuntos diversos. Eu falo assuntos pra família, falo de casamento, falo de relacionamento, empreendedorismo. Como você sabe, eu sou empreendedor, eu tenho um emprego fixo, mas sou empreendedor, estou voltando com a minha hamburgueria, eu e minha esposa. Faz um tempo que eu tô nessa luta, nesse projeto que nós estamos retomando. Então, e o canal, a gente fala de empreendedorismo, vamos falar de saúde, bem-estar, vida cristã, vida com Deus, cotidiano, saúde, tudo a gente aborda lá. Filmes, séries, tanto é que, como eu disse aqui, nós estamos comentando da série de Davi. Foi o último vídeo que você fez agora no canal, Meu último vídeo, né? Eu fiquei um tempo sem comentar porque eu viajei. Eu fiquei um tempo sem gravar porque eu viajei. Como eu disse, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Eu trabalho fora também, sou CLT, ainda sou CLT. Eu sou CLT, tenho meus afazeres na igreja, viajei, como eu disse, tem que administrar, tem que ter tempo pra família. Sim, claro. Então claro. eu fiquei umas 2 semanas sem gravar. Mas eu vou gravar essa semana, que o pessoal já tá pedindo pra mim. Tem um irmão lá na igreja que falou assim: e o outro episódio? Do segundo episódio de Davi vai comentar, não? Porque eu comento os episódios para o meu ponto de vista. Legal, ponto de vista. O meu ponto de vista, o que eu vejo que tá na Bíblia, isso aqui é extra bíblico. Isso aqui não tá na Bíblia, isso aqui tá na Bíblia, isso aqui tá fiel, isso aqui não tá, toma cuidado. Sim. Orientando as pessoas para que... Porque tem tanta gente falando tanta besteira na internet, que a gente tem que falar, ensinar a verdade, mostrar a verdade. A internet é cheia de baboseira. Sim. É aí que nós estamos falando sobre os pontos positivos e negativos que nós falamos. Tem muita baboseira. Então, se tem muita baboseira, tem muita heresia, tem que se levantar as pessoas que falam contra. A gente tem que entrar para poder falar a verdade e trazer as coisas boas da internet. Sim, a gente marca outro programa, porque... Vamos marcar outro programa, porque, assim, vamos marcar. Tem muito mais coisas para falar de rede social. Não, esse é um assunto vasto, é um assunto que vai muito longe. Tem muito mais coisas. Vai muito longe. Tem coisas que eu acho que se deve fazer na rede social, não em cima do púlpito. Sim. Então, são temas para outros programas. Só para encerrar essa questão que eu falo assim, tem coisas que eu não acho errado a pessoa se posicionar na sua rede social para falar um exemplo de política. É um direito meu me posicionar na política. Claro, se eu quero me posicionar, e também respeito quem não quer se posicionar. Sim. Então a rede social é para isso, para me posicionar, coisa que eu acho que já na igreja acho que não deve ter muito posicionamento. Não deve ter isso em cima do púlpito. Usa a rede social.
Então é vasto o assunto. É vasto o assunto. Então esse é o meu pensamento. A rede social faz isso. Usa para se posicionar, para mostrar a verdade ali e tal. Ó, não, eu acredito nisso, eu acredito aquilo. Então usa a rede social. Ela é sua. Sim, Mas sim. eu já não concordo que use a tribuna para fazer. Mas é o que a gente falou, a questão das fake news que a gente até tratou aqui, a questão do ódio, de propagar o ódio, tem que tomar cuidado com isso, né? Não, Sempre cuidado, tomar cuidado com isso. muito cuidado. Cuidado com isso. Felipão, meu mano, valeu. Amém. Ó, como ele disse aqui, o assunto ele vai extenso, longe, é muito extenso. E eu sou um pouco né? polêmico, eu já quero O cristão, e principalmente falando da rede social, a gente está falando aqui na área do cristão, na área cristã, principalmente o cristão evangélico como nós somos, desse cuidado que nós temos que ter, né, desse cuidado que a gente tem que ter com a rede social. Mas eu quero ver se a gente consegue aí, quem sabe, fazer um segundo episódio dentro desse tema. Pode ser dentro desse, dentro de outros. Mas se Deus vai dar certo, a gente vai fazer sim. Temas leves, temas polêmicos. Esse é o nosso, eu gosto de polêmica às vezes. Esse é o nosso primeiro podcast. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui. Muito obrigado por ter me convidado. Eu que agradeço você. Agora eu quero perguntar para você, como você aí que está nos assistindo tem usado as redes sociais? Como você usa as redes sociais? Ela tá te fazendo bem, tá te fazendo mal? Compartilha, escreve aqui nos comentários, compartilha com a gente, que vai ser um prazer. Eu quero procurar responder todos os comentários. Felipão, meu mano, Deus abençoe. Amém. Obrigado por ter estado conosco aqui, por receber o nosso convite. Eu sei da sua correria, como você disse, com trabalho, você corre, trabalho, igreja, responsabilidade, mas mesmo assim você aceitou. Foi difícil gravar esse primeiro programa. Eu imagino. A gente marcou, remarcou. Várias vezes. Por conta da minha correria, não deu pra... Mas eu quero agradecer mais uma vez, obrigado. Amém. Mandar paz lá pra esposa, pra Wélica. Não posso deixar de também mandar um beijo, meu amor. Ela vai assistir esse vídeo aí. Ela me liberou pra estar aqui, tá? Se ela não liberasse, eu não vinha não, viu? Tá bom, então. Você também que nos acompanhou, compartilha, comenta, deixa aí, curte, ajuda a gente, porque quando você curte, compartilha, o YouTube entende que tá legal e vai encaminhar para mais pessoas. Obrigado por tudo, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima. Um grande abraço. Manda um abraço aí, Filipão, o pessoal aí. Abraço, povo de Deus. Um abraço a todos. Pode ser nessa câmera aqui que fica melhor. Essa é melhor. Tchau, tchau. Um abraço, meus amigos.